Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 2. Aula 10, derivadas parciais e continuidade. Uma função f de x, y pode ter derivadas parciais em relação a x e y em um ponto sem ser contínua nesse ponto. Isso é diferente de uma função de uma variável, onde a existência da derivada implica continuidade. Contudo, se as derivadas parciais f de x e y existirem e forem contínuas em um disco centrado em x0 e y0, então f será contínua em x0 e y0. Mas a simples existência das derivadas parciais de f de x e y não implica que f de x e y seja contínua. Derivadas parciais de segunda ordem, né? Então, quando derivamos uma função f de x e y duas vezes, produzimos suas derivadas de segunda ordem. Essas derivadas são em geral denotadas por derivada de segunda ordem de f em relação a x, ou del2 de f del x2, ou ainda f de xx, tá? Ou derivada de segunda ordem de f em relação a y, é mais fácil ler aqui, né? Ou f de y, ou derivada segunda de f em relação a x e depois em relação a y, ou f de yx, ou ainda derivada de segunda ordem de f em relação a y em relação a x, ou seja, só inverteu a ordem, ou fxy. As equações de definições são, então, a derivada de segunda ordem de f em relação a x é dada por derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a x, ou seja, eu vou resolver primeiro essa derivada e o resultado eu vou derivar novamente. Então, eu derivo e depois derivo. A derivada de segunda ordem de f em relação a x e depois a y, ela vai ser dada por derivada parcial em relação a x, da derivada parcial em relação a y. Ou seja, sempre eu começo a resolver de trás para frente, né? Então, eu resolvo primeiro essa derivada para depois resolver essa. E assim por diante, né? Observe a ordem na qual as derivadas são tomadas. Então, derivada de segunda ordem em relação a x em relação a y, então, derive primeiro em relação a y, né? E depois em relação a x. Essa é a ordem, de trás para frente. Então, derivada fx significa derivada de f de yx, significa derivada de y em relação a x. Significa a mesma coisa. Então, escrever isso e isso é a mesma coisa. Exemplo, encontrando derivadas parciais de segunda ordem, né? Então, eu tenho que f de xy é dado por x cosseno de y, mais y elevado y que multiplica e elevado a x, e está pedindo para encontrar as derivadas parciais. Então, vamos lá. Então, essa é a função, né? f de xy é x que multiplica cosseno de y mais y vezes e elevado a x. Vou encontrar a primeira derivada a derivada parcial em relação a x. Então, em relação a x, então x é variável e y constante. Então, derivada de x aqui é 1. Então, fica 1 que multiplica cosseno de y. Né? 1 multiplica cosseno de y. Derivada e elevado a x é constante, então eu não vou derivar. Eu vou derivar a y. Desculpa, não estou derivando em relação a x. Vou derivar em relação a x, né? Então, derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. Então, vai ficar y que multiplica e elevado a x. Pronto, encontramos a derivada parcial de f em relação a x. A derivada parcial de f em relação a y, que é dada por derivada parcial de f em relação a y, então eu vou pegar essa função, né, que é a função que está aqui, e vou derivar agora em relação a y. Então, agora x é constante, então vai ficar derivada de x cosseno de y em relação ao y. Derivada de cosseno de y é menos seno de y, né, vezes o x que já está aqui. Então, vai ficar menos x seno de y. Derivada de y aqui é 1, então eu vou continuar 1 vezes 1 que multiplica L elevado a x. Pronto. Encontramos a derivada parcial de f em relação a x, encontramos a derivada parcial de f em relação a y. Agora, vamos encontrar a derivada parcial derivada parcial de f em relação a y a x, ou seja, derivada parcial em relação a y
da derivada parcial de f em relação a x. Nós já encontramos a derivada parcial de f em relação a x. Cadê ela? Aqui. Qual que é o valor? Cosseno de y mais y que multiplica e elevado a x. Agora eu vou derivar em relação a y, né? Então, a derivada em relação a y vai ficar derivada de cosseno de y menos seno de y. Derivada de y vezes e elevado a x, e elevado a x é constante, então não derivo. Vou derivar só o y, derivada de y é 1. 1 vezes e elevado a x, e elevado a x. Então, agora eu vou encontrar a derivada segunda de f em relação a x2, x ao quadrado. Por quê? Eu vou derivar em relação a x e depois vou derivar em relação a x novamente. Então, eu vou pegar a derivada parcial em relação a x da derivada que eu já encontrei de f em relação a x. Cadê a derivada parcial de f em relação a x? Está aqui, né? Então, agora eu vou derivar de novo em relação a x. Então, cosseno de y não tem x, é constante, derivada de constante é zero. Derivada de y é elevado a x em relação a x, derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo, então continua y que multiplica e elevado a x. Agora nós temos a derivada segunda de f em relação a x em relação a y. Então eu vou derivar, fazer derivada parcial em relação a x de quem? Da derivada parcial em relação a y. Cadê essa derivada? Derivada parcial de f em relação a y. Está aqui. Já está o resultado dela aqui. Então, basta... Eu coloco isso aqui no lugar dos parênteses. E vou derivar de novo em relação a x. Então, derivada de menos x seno de y em relação a x é menos seno de y. Menos seno de y. Derivada de e elevado a x em relação a x é e elevado a x. E agora eu posso calcular também a derivada segunda de f em relação a y2, que é igual à derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a y. Então, no lugar desse parênteses aqui, quem que vai entrar agora? A derivada parcial em relação a y. Cadê ela? Está aqui. Né? Então, agora eu vou derivar de novo em relação a y. Então, fica menos x, seno de y, derivada em relação a y, derivada de seno de y é cosseno de y. Então, vai ficar menos, cadê? Menos x cosseno de y. E elevado a x, derivada de e elevado a x em relação a y é zero, passou a ser constante. Então, ficou só menos x cosseno de y.